No Magazine Liga Nós desta semana conversamos com Bonardo, o guarda-redes que pretende travar o Futebol Clube do Porto no Dragão. Viajamos aos Açores para visitar César, uma das referências do Santa Clara esta época. E falamos com Costinha, que encontrou a felicidade com a camisola do Desportivo de Chaves. Eis o quadro de resultados da jornada 31. No jogo grande, o Benfica bateu o Sporting de Braga por 4-1. O Futebol Clube do Porto empatou a 2 bolas com o Rio Ave e o Sporting ganhou ao Vitória de Guimarães por 2-0. O Benfica é agora líder isolado da Liga Nós com 78 pontos, mais 2 do que o Porto. O Sporting consolidou o terceiro lugar com 70 pontos e o Braga segue em quarto com 64 pontos. O Desportivo de Chaves é a primeira equipa abaixo da linha de água com 31 pontos, mais 4 que o Nacional. O já despromovido Feirense continua com os mesmos 15 pontos. Antes de falarmos de futebol, um assunto mais importante. Na quarta-feira, o mundo uniu-se para enviar mensagens de apoio a Iker Casillas. O guarda-redes do Futebol Clube do Porto sofreu um infarto agudo do miocárdio durante um treino no Olival. Casillas foi prontamente encaminhado para uma unidade hospitalar na Invicta e encontra-se fora de perigo. Através das redes sociais, o guarda-redes afirmou que está tudo controlado. Foi um susto grande, mas segue com as forças intactas. O mundo do futebol torce pela recuperação por completo de Casillas, um dos nomes mais importantes do desporto rei. Atenção ao Rio Ave, o remate prensado e o golo. Marca a equipa do Rio Ave. Abre os braços, Sérgio Conceição estava a adivinhar o que podia acontecer. O remate sofre um desvio e vai mesmo para o fundo da baliza de Iker Casillas. Em cima do minuto 90, o Porto vê revertida uma vantagem que era 2 golos. Empate a 2 no marcador. Um resultado que ninguém poderia imaginar. Frustração em campo e nas bancadas. O Futebol Clube do Porto viu uma vantagem de 2 golos frente ao Rio Ave desaparecer em 5 minutos. O Desaire em Vila do Conde deixou os Dragões com menos 2 pontos que o líder Benfica. Resultado decepcionante para os adeptos e inexplicável para o treinador dos Dragões. Inexplicável da nossa parte. Aqui não há que meter a cabeça em baixo, há que assumir as responsabilidades e eu sou o primeiro a assumi-las. E estamos frustrados porque acho que não merecíamos isto, mas não merecíamos até aos 75 minutos, depois acho que merecemos aquilo que nos aconteceu, agora temos que assumir essas responsabilidades. O Futebol Clube do Porto defronta esta jornada um Desportivo das Aves, tranquilo, após a vitória perante o Belenenses, que garantiu a chegada aos desejados 36 pontos. O conjunto, orientado por Augusto Inácio, respira tranquilo, longe da linha de água, mas o treinador avense quer regressar da Invicta com pontos na bagagem. Chegámos àquilo que eu tanto desejava, que era os 36 pontos. Eu tinha dito há uns tempos atrás, 33, 34 era capaz de dar, mas 36 era seguro. Já não estou certo disso. Fizemos 36, ainda temos 3 jogos para fazer, podemos somar mais pontos. Mas 36 é um número fantástico, porque é o dobro dos pontos que fizemos na primeira volta. E dobro dos pontos, mais que o dobro dos pontos. E por isso mesmo estamos contentes, estamos felizes. O histórico entre as duas equipas é amplamente favorável aos Dragões. Em 13 jogos para todas as competições, soma incríveis 12 vitórias.
Na primeira volta do campeonato, os Dragões venceram pela margem mínima na Vila das Aves, graças a um golo de Éder Militão. O novo triunfo na jornada 32 é fundamental para as inspirações portistas na discussão pelo título. Futebol Clube do Porto Desportivo das Aves, para ver este sábado na Sport TV 1 a partir das 8h30 da noite. Em Portugal, desde o início da época, o francês Bonardo é o guardião da baliza do Desportivo das Aves. E num português digno de elogios, explica ao magazine da Liga NOS como a preguiça impulsionou a carreira entre os postes. Quando estava jovem, não gostou correr. E meu amigo que jogou comigo não quer passar a bola. Então, me dizer, vou tentar do ser guarda-redes. A partir daqui, ficou só uma baliza e achou que se estava jogador normal, não faz a carreira. É uma posição muito diferente do jogador. Pode fazer muito defesa, e defesa espetacular, e depois todo mundo vai dizer o jogador é top, quero defesa. Esta é uma posição muito diferente. Uma posição onde tem ídolos que o campeonato português permitiu defrontar. Em baliza, este é Iker Casillas, porque quando eu estava jovem, eu vi só para ele. Casillas, para mim, este é meu ídolo. Estou muito feliz porque posso trocar meu camisol com ele. Então, este é um sonho do criança. E agora, o Lloris também, porque este é um grande guarda-redes. Ele ajuda a França a ganhar a Taça do Mundo. E os dois. Medo não tem de ninguém, mas há adversários que deixam os homens da baliza em sentido. Acho que um jogador como Bruno Fernandes ou João Félix, porque este é o jogador que pode fazer tudo. Ele pode bater, ele pode fazer o passe ao último momento. É muito difícil de saber que ele vai fazer. Mas é para isso que os dois jogadores este é um muito grande jogador. Ao puxar o filme atrás, o guardião de 25 anos recorda os jogos com Futebol Clube do Porto e Marítimo para eleger as defesas que mais o marcaram de aves ao peito. A melhor defesa é uma defesa contra o Porto em casa, contra Suárez, e também contra Marítimo, uma defesa com um remate fora do área. Acho que os dois melhor defesa do campeonato para o momento. Destaque para duas defesas, entre tantas que lhe valem para já o título de guarda-redes menos batido fora de casa na segunda volta. Um golo sofrido em 7 jogos. Bonardo partilha o mérito com a equipa, assim como o compromisso numa luta pelas 3 finais que restam para garantir a manutenção. Quero que ficaram na primeira divisão. Agora devo fazer o melhor jogo possível para ganhar. O Mister sabe que devemos fazer, mas vai ser difícil, certo? Mas acho que temos qualidade para ganhar e ficar na primeira divisão, porque temos um grupo de qualidade. O triunfo sobre o Sporting de Braga devolveu a liderança isolada ao Benfica, algo que não acontecia desde que os encarnados cederam um empate a 2 golos com o Belenenses na jornada 25. Agora, com mais 2 pontos que o Futebol Clube do Porto, as águias olham para aquilo que falta do campeonato com maior tranquilidade e confiança. E nas 3 finais que faltam, até podem empatar um jogo na caminhada rumo à reconquista. Ultrapassada a deslocação ao Estádio da Pedreira, os comandados de Bruno Lage preparam-se para jogar em casa com o Portimonense, equipa que não deixa boas memórias, já que foi no Algarve que o Clube da Luz sofreu uma das 3 derrotas para o campeonato. Aquilo que nós temos vindo a fazer é uma caminhada muito sólida e é com esse objetivo que nós temos que continuar. É de final em final, apresentar o nosso jogo como fizemos aqui, principalmente na nossa segunda parte, para conseguir os 3 pontos. Por isso, Portimonense, mais uma final. Do lado dos algarvios, esperança e crença para aquilo que resta da temporada.
A vitória diante do já despromovido Feirense deixou o Portimonense 5 pontos acima da linha de água. Mas ainda nada está garantido para a turma orientada por António Folha. Faltam os desafios com o Sporting de Braga, com o Marítimo e com o emblema das Águias. São 3 adversários, sempre difícil, cada um com os seus objetivos. E nós também, para somar pontos, quantos mais pontos somarmos melhor, e é isso que vamos continuar a fazer. Os adversários até ao final, nestes 3 jogos, são extremamente difíceis, mas teoricamente, às vezes pode-se tornar mais fácil. O que é certo é que em 41 jogos entre Lisboetas e Algarvios, o único triunfo do Portimonense foi aquele alcançado na jornada 15 nesta temporada. António Folha já conseguiu contrariar as estatísticas uma vez, Bruno Lage quer retomar a normalidade da história. Olhar para dentro na missão sobrevivência é a ordem que o comandante Pepa dá aos soldados tondelenses na batalha da manutenção. A derrota com o Marítimo feriu os objetivos dos beirões, mas a luta continua e o próximo alvo a bater é o Santa Clara. Nós temos que, acima de tudo, olhar para dentro, para nós, e termos essa noção que isto não acabou, antes pelo contrário. Sem vencer há 4 jornadas, o Santa Clara atingiu na ronda passada o recorde de pontos do clube no principal escalão do futebol português. Mas João Henriques eleva a fasquia no emblema açoriano. É a última imagem que fica sempre. Nada apaga o que foi feito até hoje, mas o que nós estamos à procura é deixar uma excelente imagem daquilo que foi a época do Santa Clara. O Santa Clara visita o continente para defrontar o aflito Tondela. O encontro realiza-se domingo às 3 da tarde e é para ver em direto exclusivo na Sport TV 5. Esta é a história de um menino que gostava de futebol, mas a família não tinha dinheiro para que ele fizesse a formação de base. Apareceu por isso mais tarde que o habitual nos Júniores do Atlético de Sorocaba. Chama-se César, já passou pelo Benfica, joga atualmente no Santa Clara. Quando eu era mais novo, sempre joguei bola, mas quando fui crescendo não tinha financeiramente bem, né? Meus pais não eram muito bem financeiramente e isso fazia com que era mais difícil de poder se locomover e tal. Então eu treinava muito com meu pai, sozinho, né? A gente treinava, ia pra rua, ia pros campos e fazia um treinamento. Ele me passava os treinamentos e eu fazia. E é engraçado que muita gente não desacreditava, né? Como acontece com muitos jogadores, né? Muita gente falava, por que você corre? Por que você faz isso? Por que você faz aquilo? E eu queria brincar. Meu pai falava, não, só vai brincar depois que você terminar. Que ainda isso você vai me agradecer mais pra frente. E hoje vejo que deu resultado, né? Acho que dependendo dos altos e baixos, estou conseguindo fazer o meu melhor, né? Tentando fazer o meu melhor na medida do possível. Chegando a sénior, afirmou-se na Ponte Preta do Brasil, onde chamou a atenção do Benfica. Foi um choque, né? Porque como alguns jogadores, a maioria, né? Mais de 90% tem passagem pela categorias de base, né? Faz formação, eu não tive. Comecei a ir para um time um pouco mais tarde, né? Então, para mim, foi uma coisa que não esperava no momento, né? Mas felizmente deu certo, vim para cá, foi num grande clube que me acolheu muito bem, tive oportunidades, consegui realizar um sonho que era jogar Champions League, que é o sonho de todos, né? Consegui ser campeão lá, fui muito feliz no ano que eu vivi lá, no tempo que eu vivi lá. E passou, agora é procurar alcançar algo maior junto com o Santa Clara. E foi na Luz que viveu a maior alegria da carreira de futebolista. O momento mais feliz acho que foi quando eu conquistei a Liga, né? A Liga, o Campeonato Português com o Benfica, acho que foi meu primeiro campeonato, né, como profissional, primeira vez campeão. Acho que isso para mim foi o momento mais feliz, mais marcante, que vai ficar para sempre. Ser campeão português, a maior alegria, no extremo oposto das emoções, a passagem pelo Nacional. Alguns jogos e no final o presidente falar aquilo de mim, acho que a responsabilidade foi toda para mim, né, nas minhas costas. E isso acho que no futebol, hoje em dia pelo menos não é assim, né? Você tem que dividir, cada um tem a sua responsabilidade.
Isso me dificultou muito depois. Depois disso eu fui pro Vitória. Então eu levei, né, isso um pouco para lá. E lá, graças a Deus, eles chegaram. E quando eu cheguei, eles me acolheram da melhor maneira possível, né? Como se você é o pai seu filho tá ali, tá sofrendo. Chega um pai e passa a mão na cabeça e fala: não, fica tranquilo que a gente tá aqui para te ajudar. E foi o que eles fizeram comigo, né? E assim, fiquei muito feliz, né, pela oportunidade, porque até antes do Vitória de Setúbal falar comigo, de ter as propostas, eu não tinha nada. Agora está nos Açores, ao serviço do Santa Clara, onde se sente bem. Para mim aqui foi muito fácil de adaptar quando eu cheguei, né? Parecido um pouco com o Brasil, né? E gosto muito de estar aqui nesse país e de ter propostas daqui. Para mim é muito bom, porque assim a gente eu já conheço bem o país, assim, entre aspas, o país. E eu consegui me adaptar rápido. Então para mim é mais fácil. Quando eu tenho alguma proposta aqui, procuro analisar com carinho, né? E como veio agora a proposta do Santa Clara, analisei e gostei, né? Eu acho que também eles gostaram, porque a gente está fazendo uma boa época e a gente tem que continuar fazendo a mesma coisa e, se Deus quiser, mais para frente, quem sabe, poder morar aqui em Portugal. O Santa Clara é atualmente o 9º classificado da Liga NOS, campeonato tranquilo e sinais de equipa surpresa, face à forma positiva como sempre encarou os jogos nesta época. Alguns comentários também eu já escutei por aí que ninguém imaginava que a gente ia fazer isso, tá na posição que a gente está. Que nós já estivemos na posição maiores, né, no começo da época, e acho que a equipe que a gente tem qualidade de brigar por coisas maiores, e pra gente tá jogando, tá tranquilo. A gente está tranquilo, estamos fazendo nossa parte, nosso papel, que a gente no final da época possa surpreender as pessoas que desacreditavam na gente. César Martins, um brasileiro que cumpriu o sonho de jogar futebol e depois de não se ter afirmado no Benfica, vive uma segunda vida no futebol português, de águia ao peito, mas agora a águia dos Açores, o Santa Clara. O benfiquista Seferovic continua a liderar o quadro de melhores marcadores com 19 golos, mais 3 do que Bruno Fernandes. Bas Dost e Diego Sousa têm 14 golos. É já a seguir, conversamos com Costinha, que encontrou a felicidade com a camisola do Desportivo de Chaves. Na jornada 32 da Liga NOS, o Sporting marca presença no Jamor para defrontar o Belenenses. A viver a melhor fase da temporada com 9 vitórias consecutivas, a equipa de Marcel Kaiser terminou a última ronda mais folgado no terceiro lugar. A derrota do Braga permitiu aos verde-brancos distanciar-se ainda mais. Tem agora uma vantagem de 6 pontos sobre a formação de Abel Ferreira. O principal objetivo passa por dar continuidade a este período positivo e, quem sabe, apontar um possível segundo lugar caso o Futebol Clube do Porto volte a deslizar até ao final da presente temporada. Solid at the moment, so we're creating chances and we are okay in defense. Of course, we try to improve step by step, and hopefully we can continue winning. So the confidence of the team is there, and we play not all the time the same 11, and still we keep on winning. So this means that we have a couple of good players also on the bench. Porto dropped 2 points in Vila do Conde. Second place is still a possibility, or third place is the reality?
Reality is that we play next game against Belenenses, and we try to win there. And first of all, enjoy one day for this win, and then we'll see. Ao contrário do Sporting, o Belenenses não tem estado tão bem nas últimas jornadas. Apesar de ocupar o 7º lugar com 40 pontos, a formação de Silas soma 3 derrotas e 2 empates nos últimos 5 jogos. Na primeira volta, o Sporting derrotou o Belenenses por 2-1 numa partida em que Miguel Luís apontou um dos golos dos Leões e foi considerado homem do jogo. Para os azuis, Freddy, já em cima do minuto 90, foi o autor do tento dos visitantes, em Alvalade. Duelo entre último e antepenúltimo. Na antepenúltima ronda do campeonato, o Feirense, já despromovido à segunda Liga, recebe o Desportivo de Chaves, 16º, mas ainda na luta pela permanência. Na última ronda, a equipa de José Mota deu passo importante com a vitória frente ao Nacional, também a tentar manter-se na Liga Principal. 4-1 com hat-trick de William e mais 3 pontos vitais para as aspirações dos Chaves. Soma agora 31, os mesmos do Tondela, a primeira equipa acima da linha de água. Feirense Desportivo de Chaves, este sábado, 15h30, na Sport TV 4. João José Pereira da Costa, Costinha no mundo do futebol. É o médio que se mudou a meio da época de Setúbal para Chaves. Aos 26 anos está no seu segundo clube na Liga NOS, numa aposta que considera ganha. Não, a verdade é que fui muito bem recebido aqui e isso acaba sempre por fazer a diferença. Quando se resume às pequenas coisas, os pormenores fazem a diferença e este é um pormenor que foi bastante importante. Fui muito bem recebido pelo grupo, por todo o staff envolvente dos Chaves, e isso marcou a diferença. Acho que estou completamente integrado e isso nota-se também depois dentro de campo. Para mim, sem dúvida que foi um passo em frente, porque se caso não fosse, provavelmente nem eu tinha dado. É como disse, acho que o Chaves tem um potencial enorme para crescer. Estou certo que isso vai acontecer e é isso que acho que fiz. Acho que dei um passo em frente na minha carreira e que tenho tudo para evoluir ainda mais. Costinha chegou ao escalão maior após dar nas vistas no atual Campeonato de Portugal ao serviço do Lusitano de Vilmoinhos. Mas antes já tinha uma passagem pela Dinamarca, onde representou por época e meia o Fredericia. Lembro-me que para chegar à Primeira Liga tive que inclusive ir até à Dinamarca para conseguir talvez outras oportunidades. Depois fez muito bem o tempo no Lusitano de Vilmoinhos, onde fui muito acarinhado e mais uma vez aí fui bastante acarinhado fora das 4 linhas e as coisas voltaram-se a proporcionar dentro das 4 linhas com a ajuda dos meus companheiros. A verdade é que foi um ano e meio muito bom para mim e Viseu, as coisas correram bem e depois sucedeu-se o salto naturalmente para a Primeira Liga. Se calhar nem eu estava à espera de um salto tão grande, mas a questão é que aconteceu e depois em Setúbal fui bastante feliz. Já tive a oportunidade de agradecer a todas as pessoas que me acarinharam lá também. Fui bastante acarinhado pelos adeptos e é como volto a repetir, mas é verdade, quando as pessoas se sentem acarinhadas num sítio, depois parece que as coisas são mais fáceis entre as 4 linhas e foi isso que aconteceu também em Setúbal. De resto, alerta o médio natural de Coimbra, nos escalões inferiores há muito talento para aproveitar. Cada vez mais se tem visto que o Campeonato Nacional de Séniores, e por vezes até mais abaixo, há bastante qualidade. O jogador português é um jogador que naturalmente já tem muito potencial e acho que cada vez mais também ao nível de treino está-se a trabalhar muito bem em Portugal e isso faz muita diferença. Cada vez mais nos campeonatos nacionais de séniores os treinadores estão mais preparados, ajudam os jogadores a potenciar-se ainda mais e acho que é isso que está a acontecer e depois naturalmente o salto acaba por dar e acaba-se por confirmar o valor de cada um e neste caso específico no Vitória Setúbal foram inúmeros. Estou-me a lembrar de mim, do Amaral, entre outros, mas a verdade é que tem vindo a acontecer e eu fico muito contente porque tenho bastantes colegas que ainda estão no Campeonato Nacional de Séniores, mas tenho a certeza que se estivessem na Primeira Liga que tinham toda a qualidade para demonstrar também. A carreira ainda vai a meio. Costinha revela no Magazine Liga NOS que tem ambição de voltar ao estrangeiro. Eu tenho a ambição ainda de representar um clube no estrangeiro, porque acho que foi uma experiência muito enriquecedora, tanto a nível profissional como também social e etc. Acho que a Dinamarca foi mesmo determinante para o jogador que sou hoje. Evolui muito como pessoa e também como jogador e sem dúvida que tenho a ambição de voltar a representar os estrangeiros. Quando fui para o estrangeiro
foi mais porque ia para um clube profissional e eu ambicionava ser profissional e cá dentro não tinha tido essa oportunidade e aconteceu essa oportunidade no estrangeiro. Eu lembro-me que na altura até fui à experiência e as coisas acabaram por correr bem. E a verdade é que encontrei lá pessoas também bastante credíveis e um clube bastante organizado, mas depois aconteceu que o treinador que realmente me escolheu, passado uns meses, saiu e eu acabei por não jogar tanto e também estava sozinho, só depois é que a minha namorada conseguiu ir para o pé de mim. Mas a verdade é que sem jogar nós não estamos contentes e pronto, e tive a oportunidade de voltar para Portugal, tive que dar um passo atrás, mas a verdade é que correu bem porque dei um passo atrás para dar 2 à frente e ainda bem, eu agradeço muito por ter dado esse passo e o meu representante nesta altura também foi muito importante. Costinha foi reforço do Desportivo de Chaves em janeiro após 3 anos e meio em Setúbal. Considera ter dado um passo em frente na sua carreira. Duelo entre último e antepenúltimo. Na antepenúltima ronda do campeonato, o Feirense, já despromovido à segunda Liga, recebe o Desportivo de Chaves, 16º, mas ainda na luta pela permanência. Na última ronda, a equipa de José Mota deu passo importante com a vitória frente ao Nacional, também a tentar manter-se na Liga Principal. 4-1 com hat-trick de William e mais 3 pontos vitais para as aspirações dos Chaves. Soma agora 31, os mesmos do Tondela, a primeira equipa acima da linha de água. Feirense Desportivo de Chaves, este sábado, 15h30, na Sport TV 4. Nos Barreiros, a barreira dos 36 pontos foi atingida na última jornada. O Marítimo de Petit deu um passo importante nas contas da manutenção ao somar os 3 pontos na recepção ao Tondela com golos de Edgar Costa e Correa. O Funchal tem sido um bom refúgio para o Marítimo, que em casa venceu os últimos 4 jogos do campeonato. Os insulares na 12ª posição recebem o Sporting de Braga, que na última jornada deixou escapar o Sporting na corrida pela 3ª posição. Os guerreiros do Minho ainda lutaram, mas não tiveram armas para travar o líder Benfica. Perderam por 4-1 e interromperam uma sequência de 2 vitórias consecutivas. Na primeira volta, neste que é um dos duelos mais antigos do futebol português, o Sporting de Braga venceu por 2-0 e somou a vitória número 31 em jogos na Liga, frente ao Marítimo. No entanto, em casa, os insulares têm boas memórias recentes frente aos arsenalistas. Nas últimas 2 temporadas, os verde-rubros venceram os 2 jogos por 1-0. O estádio do Bonfim vai ser palco de um dos jogos mais quentes da jornada 31 da Liga NOS. Vitória de Setúbal e Boa Vista, equipas separadas por apenas 2 pontos, defrontam-se na segunda-feira, no último jogo da ronda. Nos últimos 3 jogos, a equipa de Sandro não conseguiu ganhar, tendo uma derrota com o Benfica e 2 empates, pontos preciosos para estar acima da zona de despromoção. Os achadrezados estão confiantes com o triunfo da semana anterior frente ao Moreirense por 3-1. Com 35 pontos, uma vitória em Setúbal pode significar a permanência na Liga NOS. E este jogo tem ainda o aliciante de proporcionar o regresso de Lito Vidigal ao Bonfim, de onde saiu no final do passado mês de janeiro. Frente a frente, no duo Afonso Henriques vão estar 2 equipas em lutas bem distintas. O Vitória de Guimarães entra em campo com a missão de recuperar de uma série de 3 derrotas consecutivas que deixaram a equipa de Luís Castro mais longe do 5º lugar, agora ocupado pelo vizinho Moreirense. Além de lutar para se aproximar do 5º lugar, o Vitória precisa de somar pontos para confirmar a 5ª posição. O 6º Belenenses tem menos 5 pontos que os vimaranenses e está à espreita de mais um tropeção do Vitória no sprint final do campeonato. Já o Nacional da Madeira é o penúltimo classificado e está a 4 pontos da linha de salvação. Os madeirenses estão praticamente obrigados a vencer todos os jogos até a final do campeonato e ficam ainda à espera de tropeções de pelo menos 2 equipas que estão acima. A tarefa dos pupilos de Costinha é hercúlea, ainda para mais se tivermos em conta que o Nacional da Madeira é a defesa mais batida do campeonato com 64 golos encaixados e não ganha desde 2 de março, com 6 derrotas e um empate depois dessa data. Na primeira volta, o Nacional venceu por 1-0 na Choupana. E agora, quem será o mais forte?
A antepenúltima jornada da Liga Portuguesa junta duas das sensações da competição. Em Moreira de Cónegos mora o quinto classificado do campeonato. A equipa de Ivo Vieira tem, no entanto, perdido algum gás nos últimos tempos. O Moreirense já não vence há 3 jogos, vem de 2 derrotas consecutivas e no passado fim de semana foi ao Bessa perder por 3-1. Do outro lado vai estar um dos protagonistas da última jornada. O Rio Ave de Daniel Ramos empatou o Futebol Clube do Porto na corrida pelo título, com um 2-2 que surgiu já na ponta final da partida. Os vilacondenses estão na 8ª posição, a 10 pontos do Moreirense. O equilíbrio tem sido a nota dominante e a prova está nos números. É a 16ª vez que estas equipas se encontram na Primeira Liga. Há 5 vitórias para cada lado, 5 empates para ambos, 14 golos marcados, 14 golos sofridos. Na primeira volta, no Estádio dos Arcos, os Córregos venceram por 2-1. Heriberto Tavares marcou 2 golos em apenas 3 minutos. A jornada 32 abre na sexta-feira com o Moreirense Rio Ave. No sábado jogam Marítimo Sporting de Braga, Feirense Desportivo de Chaves, Benfica Portimonense e Futebol Clube do Porto Desportivo das Aves. No domingo, Tondela Santa Clara, Belenenses Sporting, Vitória de Guimarães e Nacional. Na segunda-feira, Vitória de Setúbal e Boa Vista. O Magazine Liga Nós desta semana despede-se por aqui. Aproveita a jornada 32 da maior prova de clubes do futebol português. Regressamos para fazer a antevisão da 33ª ronda do campeonato, com mais histórias para contar e muitos golos para mostrar. Até lá, fique com a companhia da Sport TV.